Oi, bom dia, tudo bem? Sou Kátia Surreal. Minhas redes sociais eu tenho usado atualmente para divulgar meus textos autorais. Então, dificilmente eu faço uma resenha ou faço uma propaganda política, mesmo sendo de um partido da esquerda marxista, né? Mas hoje eu vou fazer uma exceção. Hoje eu vou falar sobre o Torto Arado, o clássico da contemporaneidade. E também vou fazer um convite para um evento que vai ter dia 9, que é o Comitê de Saúde pelo Fora Bolsonaro. Depois no final eu falo mais, mas a princípio eu quero falar sobre o Torto Arado, que é um livro incrível, mesmo sem tanto tempo no momento para poder ler assim textos que eu não esteja estudando propriamente, né, dito. Eu dei um jeito de ler esse clássico que, nossa, tem muito a ver com a nossa história de tempos remotos aqui do Brasil, e ao mesmo tempo tem muito da atualidade, de questões atuais, como a questão da mulher, né? A mulher se colocando, falando, se libertando, com engajamento, com empoderamento. Eu achei isso muito interessante nesse livro. Quando eu peguei esse livro para ler, eu olhei e vi que ele tem 3 divisões, né? Que é o Fio de Corte, Torto Arado e Rio de Sangue. Quando eu olhei Rio de Sangue, e eu já tinha uma noção mais ou menos que o Itamar que é formado em geografia e tal. Falei, nossa, será que tem alguma coisa a ver com os sertões, né? E quando eu comecei a ler, eu observei que há uma presença muito forte da terra local influenciando os personagens, a vida do local, né? Que a história ela passa na zona rural, num lugar que é na Chapada dos Guimarães, é um lugar até que ele estudou, inclusive. E a história, eu fiquei um pouco confusa no início. Eu falei, quando que passa esse tempo? Será que é um tempo muito antigo? E ao mesmo tempo dá algumas pistas lá, né? Por exemplo, eles tinham TV, mesmo que seja uma TV arcaica, que era de bateria, que tinha que ficar levando até a cidade para carregar. Então eles viam 15 dias lá o povo, a novela, depois levava para a cidade para carregar a pilha para poder continuar vendo a novela. Então, assim, bem antigo, e também eles chamavam Coca-Cola. Eu falei, aí você vai juntando ali os detalhes, né? Mas, enfim, o que me chamou a atenção nessa história, primeiro que a história em si são 2 irmãs que vivem nesse contexto, né, do sertão, passa por miséria, não tem direito muito o que comer e tal, tem toda aquela questão. E na infância elas pegam a mala da avó, Donana, e pegam uma faca tanto mágica e tal, e elas sofrem um acidente, deixando-as mudas, né? Corta a língua. E isso tudo faz com que elas mudem, vão mudando o destino dela. Essa história tem muito detalhe, os personagens, não vou entrar em detalhe todos os personagens, mas tem alguns que eu vou comentar aqui. Então, a história, ela é narrada por 3 personagens femininas, que no caso são as irmãs, a Bibiana, que começa nessa parte que é o fio de corte. Depois a Belonísia, que eu achei que ela tem uma maior importância na história. Eu acho que a história... Não, as 3 são muito importantes, mas assim, se for para botar alguém que um peso maior, eu acho que tá na Belonísia. E ela narra a parte do meio, Torto Arado, propriamente dito, e o Rio de Sangue, que vai ser narrado pela Santa Rita Pescadeira, que na verdade é uma encantada ali. E aí isso é muito interessante, porque essa história ela traz a cultura gerê,
que é uma religião que é aqui do Brasil, mas ela é pouco conhecida, né? Aqui no Brasil, o que é mais conhecida assim de religião de matriz africana é o candomblé, a umbanda, mas também tem outras também, por exemplo, o catimbó, que é um pouco uma mistura de candomblé com religião indígena, tem muito no Maranhão e outras partes também do Brasil, mas principalmente nessa parte. E esse gerê, no caso, também é bem sincrética também, né? E é mais nessa parte da Chapada do Guimarães, onde o Itamar estudou e tudo. Então, isso tem uma relevância muito grande na história, porque embora narre os problemas, né, do local, há uma questão assim da religiosidade que vai norteando toda a história dos personagens, né, influenciando eles. E assim, depois desse acidente que acontece com as irmãs, né, a Bibiana e a Belonísia, elas ficam mudas, mas depois continuam falando e tal, tanto que ela falando da maneira dela, né? Mas isso eu fiquei pensando qual o peso disso, qual a importância disso. Eu fiquei pensando nessa questão mesmo da voz feminina. Elas tinham que falar e mesmo assim tiveram a sua língua cortada, né? Ali com o acidente. E elas que vão narrar a história no final, a última narrativa com a Santa Rita, né? Então, eu achei isso importante. E assim, tem umas cenas muito bonitas, assim, que a princípio eu pensei, nossa, isso aqui é um resgate do regionalismo, alguma coisa assim, mas não é um romance regionalista. Tem uma parte que ele, tipo assim, os fazendeiros meio que exploravam o pessoal local que morava ali, tinha que trabalhar para eles, não recebiam, plantavam e tudo, não deixava eles construírem casa de alvenarias, tinha que construir casa de barro, e a casa tinha uma durabilidade curta, né? Depois de um tempo se desfazia a terra. Eu achei, tem uma cena até que fala sobre isso, né? Tudo se desfaz, são como os bichos, eles se comparam muito com os animais do local, assim. Então pensei, nossa, a história tem muito disso, mas na verdade o que move mesmo toda a história é a religiosidade. Tanto é que se eu fosse classificar, assim, eu vou falar assim, sendo sincero, eu fiz uma leitura rápida, mas se eu fosse classificar, eu classificaria essa história como um realismo mágico, né? Que o realismo mágico é um gênero, né? Que é uma bifurcação do fantástico. Começou a ser estudado nos anos 40, eu acho. E é uma marca dos textos latino-americanos, da cultura latino-americana, em que acontece a presença do sobrenatural, mas os personagens, eles não se assustam igual o fantástico, assim, né? Que fica aquela dúvida se há ou não há a realidade, o sobrenatural, junto com a realidade que a gente vive. Mas não, eles veem como uma coisa que faz parte da cultura. E o realismo mágico, ele tem isso de trazer a cultura local, o folclore, as crenças sobrenaturais. Então, quando ele traz essa questão do gerê para cá, e ao mesmo tempo falando sobre a realidade ali da zona rural do Brasil, eu acho que, de alguma forma, tem esse aspecto aí do realismo mágico. Tanto é que, se vocês observarem o livro, ele é dividido em 3 partes. E o 3, por que 3 partes? Eu pensei, como eu falei no princípio, eu pensei que tivesse alguma coisa a ver com os sertões, né? Os sertões, a terra, o homem e a luta do Euclides da Cunha. Não que seja totalmente diferente disso, porque tem essa questão também da terra, do determinismo e tal. Mas
É uma história que é narrada por 3 mulheres, né? E aí você vê, você relaciona muito com a questão da triqueta, né? Que é um símbolo de origem pagã, que é dos celtas, e ele representa a manhã, a tarde e a noite, e mostra a evolução do ser, né? E tem essa questão da mulher, né? A unidade da mulher que é virgem, a mulher que está em evolução, e a mais velha, que tem ser mais velha tem a sabedoria. E isso está além do natural. Então eu vi muito por essa perspectiva do sobrenatural aqui. E eu acho que tem uma... Então esse número 3, né, dividido em 3 partes, 3 mulheres narrando o romance, não foi em vão. Tem a ver com essa questão, essa unidade, né, que até o cristianismo adotou, né, a unidade unidade trina, né? Pai, Filho, Espírito Santo, mas aqui no caso são 3 mulheres e mostra a evolução toda delas. E assim, eu achei interessante também que também tem um pouco da questão do... Não chega a acontecer, mas dá um indício de incesto também, né? Primeiro que a Bibiana, ela foge com o primo, quer dizer, e volta com ele, o Severo, que era um homem muito ligado à política, às causas populares e tal. Ela se casa com ele, é professora, se torna professora. E no caso, a Belonisa tinha um certo interesse nele, mas ela não ia muito além, não. E esse interesse que ela tinha por ele, no meu ver, é porque o marido dela, o Tobias, era um cara que totalmente arcaico, assim, né? Ele vivia bebendo, jogava na cara que ela tinha esse problema na fala, traía com outras mulheres e tal. Tanto é que ele não queria que... Outra personagem também que é muito interessante, que é a vizinha, né, a Maria Cabocla, ele não queria ela de amizade com a Belonise, com a Maria Cabocla, justamente porque a Maria Cabocla alertava ela sobre as maldades que ele fazia, as traições. Ele saía com um monte de mulher e jogava na cara dela que você até hoje não me deu um filho, que a Belonise não deu um filho para ele. Mas ela até fala, ele sai com um monte por aí, isso aí é que ele deve ter algum problema de gala rala. Eu até ri com essa expressão, tem umas expressões muito locais, assim, né? Gala rala, né? Então eu achei que... Então são assim, as mulheres se unindo contra essa sociedade patriarcal. Eu senti muito isso, né? Das mulheres contra, inclusive ele que vai... E essas mulheres estão muito ligadas à religiosidade. Tanto é que quando ele bebia, o Tobias, ele ia na casa da tal Valmíria, né? Que diziam que ela era encantada e tal. E ela ameaçou ele espiritualmente, para ele não ficar indo lá, porque estava perturbando e tal. Então, assim, são vários personagens, o pai também, das irmãs também, né, o Zeca. E tem uma passagem, tem uma parte ali que conta, tá mais no final também, que parece que assim, eles são muito lembrados por memória. A memória é muito importante, tanto a religiosidade quanto a memória. Ah, porque eu ouvi dizer... E aí vai contando toda a história da região, de cultural, histórica, que é muito marcado pela memória. A maneira como ele conta é assim. Então eu achei esse livro incrível. Eu acho que ele é um clássico justamente porque ele não fica só focado num acontecimento da época. Aliás, isso é uma coisa importante. Toda vez quando fala do sertão, os livros que falam muito dessa questão da zona rural do Brasil tende a se tornar um clássico. E eu fiquei pensando sobre isso. Mas por quê? Porque uma das razões é porque na atualidade parece que os problemas que eram anteriores permanecem também. Então isso é uma questão política que faz a gente pensar também.
Então é uma coisa que permanece até hoje e que a gente continua ali, a cidade vai avançando, né, não avançando em termos, né, no sentido do capitalismo, embora vá aumentando a desigualdade cada vez mais, mas ali continua com os problemas de muitos anos atrás. Então, por isso que também é uma das razões que faz com que pense que é de uma época que é antiga e também muito atual. Bem, eu não acho que seja regionalista, como eu falei, eu acho que é um realismo mágico. Eu não sei se alguém vai concordar comigo em relação a isso, mas é o que a minha leitura foi essa. E eu achei muito legal e ao mesmo tempo é muito contemporâneo porque traz essa questão da mulher, das mulheres se unindo com voz, né, para poder falar, romper com essa sociedade patriarcal. Eu achei isso muito interessante. Então, e nós estamos numa época em que as mulheres estão se colocando, estão mais empoderadas, estão reconhecendo, querendo romper com essa lógica. E eu achei por isso também que esse livro valeu muito a pena. Ele está encapado, não sei se dá pra ver, eu encapei ele, porque eu acho que eu pretendo ler ele de novo. Eu tô tendo que estudar muito, por isso que eu não tô com tempo para fazer assim uma leitura demorada. Eu demorei assim um mês para ler. Geralmente eu leio mais rápido, porque eu estava lendo outras coisas também. Então assim, é um livro que eu indico, é um clássico. Quando as aulas voltarem ao normal, né, eu sou professora, eu nem boto isso no meu perfil porque acaba sendo mais para divulgar meus textos e eu acho que não tenho intenção assim de ter um perfil acadêmico, mas eu sou formada em letras e eu sou professora, eu pretendo levar um livro desse para a biblioteca também, porque eu acho que é um clássico, é muito, muito bom. A linguagem, eu achei uma linguagem que não usa palavras difíceis, usa de expressões locais, claro. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que não tem assim um período muito longo e ao mesmo tempo não tem um período muito curto. E isso é muito bom na hora de você ler, a fluidez que dá. Quando você vê que a escrita, ela procura usar uma ordem mais direta, que fica mais fácil para você acompanhar o raciocínio. E não é um período muito longo, que você acaba se perdendo muitas vezes. Nem curto, que às vezes fica meio cansativo também. Então, assim, ele tem uma linguagem muito boa, muito fluida. E eu indico, acho que eu tinha até mais coisa para falar, depois eu gravo outro vídeo, eu realmente esqueci. Eu sei uma memória que é uma coisa. Mas, assim, por último, eu gostaria de fazer um convite para o Comitê de Saúde pelo Fora Bolsonaro já, que é aqui no Rio, que a gente não aguenta mais, eu sou da esquerda marxista, a gente não aguenta mais essa situação com descaso com a classe trabalhadora, com os estudantes. A gente viu que recentemente, só porque teve um caso assim, que não teve comprovação de que um menino jovem morreu por causa da Pfizer, ele tomou uma Pfizer, já quer tirar o direito dos adolescentes de tomar a vacina. A vacinação está muito, muito lenta. A questão do isolamento social não teve no início. E agora, assim, todo mundo faz o que quer com o governo, com o presidente que incentiva as pessoas a não usarem máscara, não usarem álcool gel, a não se protegerem. E a gente precisa tirar, não dá para esperar. Nós do partido, a gente não acredita que as coisas vão se resolver só na época de eleição. A gente tem que tirar ele o quanto antes, né? Não dá para esperar as eleições, já vai para 600 mil mortes. E é por isso que a gente está querendo criar esse comitê de saúde pelo Fora Bolsonaro já. Não é para esperar as eleições. Eu queria convidar vocês, eu vou botar também um flyer nos meus stories, e peço para vocês se inscreverem, que vai ser dia 9, no sábado, às 2 da tarde. Nós vamos falar também sobre a questão da saúde mental, que é outra área da saúde, o setor da saúde também, que o Bolsonaro tem atacado muito. E é isso, gente. Eu fiz esse vídeo, esse meu perfil é mais para falar, como eu falei, né,
de meus textos autorais, então não vou fugir muito disso, mas eu achei assim muito importante falar sobre essa obra e também fazer esse convite. Eu estou na organização e eu peço que vocês se inscrevam, tá? Sou Kátia Surreal, e é isso, gente, bom dia.